galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós iremos trabalhar com os conceitos de sujeito e predicado. Vocês já devem ter estudado nos anos anteriores, né? O que vem a ser esses dois termos estruturais da oração, né? Nós iremos explorar, né, a construção de enunciados, certo? E entender que esse estudo se mostra importante, pois possibilita desenvolver a habilidade de interpretar e construir sentenças, certo? Vamos observar essa tira. Antes de ler, eu gostaria que vocês relembrassem qual é a função do sujeito na oração. Esse termo ele é responsável por realizar a ação expressa pelo verbo, né? Então, podemos dizer que é o ser de quem se diz alguma coisa e que irá concordar com o verbo em número e pessoa. Lembre que o sujeito pode ser encontrado no início, no meio ou no final da oração. Mas como identificá-lo? Vai localizar o elemento a que essa informação trazida pelo verbo se refere, né? Aí nós teremos encontrado o sujeito. O que sobrar, né, será o restante da oração, que nós damos o nome de predicado, certo? Vamos ler essa trinha de Mafalda. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito? É claro que é uma tira de humor, né? Mafalda, vocês conhecem a personagem, é bastante contestadora, né? Traz sempre alguma crítica social para nos levar à reflexão, né? Bem, nessa frase, né, que Mafalda usou como exemplo, esse lixo enfeia a rua, nós damos o nome de oração porque ela possui um verbo, né? Vocês conseguiram identificar o verbo dessa oração? O verbo é enfeia, né? Enfeiar. Então, nós encontramos o verbo e como é que fazemos para encontrar o sujeito? Nós questionamos o verbo. O que enfeia a cidade? Esse lixo. Então, esse lixo é o sujeito. É aquilo de que se diz alguma coisa. Nós estamos dizendo que o lixo está enfeiando a rua, está tornando a rua feia, certo? Esse lixo é o sujeito, o enfeia a rua é o predicado, certo? Observe agora nessa tira. Pai, eu quero um iPhone 4 no Natal e eu quero um iPad. Não, crianças, o Natal é aniversário de uma pessoa muito importante e não de uma loja de presentes. Vão brincar. Nossa, não sabia que o Steve Jobs tinha nascido no Natal. Nem eu. Olha, gente, é claro que é uma tira de humor, né, que a gente não pode levar a sério. A gente sabe muito bem qual é o significado. Bem, para haver uma comunicação entre os personagens dessa tira, né, foram formuladas algumas orações, né? Sem esquecer o contexto, pode-se dizer que a estrutura mínima de organização de uma oração, né, ela é marcada por duas partes essenciais, que eu acabei de falar. Uma indica o processo, né, a ação, o estado em geral, né, a que traz o verbo, e a outra identifica o ser a que se atribui esse processo. Então, essas duas partes, né, interdependentes que compõem as orações são, respectivamente, predicado e sujeito, que são os termos essenciais da oração. Apesar de essenciais, né, há casos em que a oração não possui sujeito, mas não há oração sem predicado. Porque é no predicado que nós encontramos o verbo, que é o alicerce da linguagem verbal, ou seja, a parte mais importante da oração, certo? Vamos tomar, né, por exemplo, a fala do primeiro filho. Eu quero um iPhone no Natal, né? E nós temos o sujeito. Quem é o sujeito? O elemento a quem esse verbo se refere. Eu.
Eu, sujeito, quero um iPhone, predicado. Então, na oração, tem, nem sempre. Então, na oração, né, geralmente, nós temos o sujeito e o predicado. O sujeito é a pessoa, animal ou coisa da qual se fala ou o que se realiza, o expressado pelo verbo. E o predicado é o que se diz do sujeito. Por exemplo, na oração, o drip pensa em sua fantasia. O drip é o sujeito, pensa em sua fantasia é o predicado. Sujeito e predicado, eles devem concordar em número de pessoas, né? A galera prepara o desfile. A galera é o sujeito, né, está no singular. Deve concordar com o verbo, também deve estar no singular. Prepara. Certo? Se está na primeira pessoa, o verbo também tem que estar na primeira pessoa. Deve concordar em pessoa e número. Se está no singular, também o verbo deve estar no singular. Vamos ler agora a tirinha. Surya. Muriel e Fortunata são minhas melhores amigas. A gente faz tudo junto. De noite, cada uma vai para sua casa dormir. Tchau, tchau, tchau. E brincar juntas no sonho. Felizmente, a gente não pode estar fazendo isso com os amigos, né, gente? Devido ao isolamento social. Mas em breve a gente se encontra. Bem, na primeira oração, nós temos aí: Muriel e Fortunata são minhas melhores amigas. Né? Nós podemos dizer que é uma oração, porque possui um verbo, sim, né? São é o verbo. E, né, qual é o elemento a que esse verbo se refere? Muriel e Fortunata. Né? Nós temos aí dois elementos, Muriel e Fortunata, que é o sujeito dessa oração. Certo? Leia os enunciados a seguir, extraídos da carta que Júlia Branca escreveu ao avô. Vocês vão encontrar na página 47 do livro de vocês, certo? O meu amigo não está na escola. Ela tem feito muita comida deliciosa. A história é longa, longa, longa. Espero uma resposta sua e sua ajuda para esse nosso assunto, Souza Laio. Letra A. Podemos afirmar que todos esses enunciados constituem orações. Por quê? Sim, porque estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Vamos identificar os verbos? Meu amigo está, né, que é um verbo de estado, não expressa uma ação, mas um estado. Ela tem feito, que é uma locução verbal. É, né, que é um verbo de estado também. Espero. Nós temos um sujeito que não está aparente na oração, mas ele existe, certo? Letra B. Identifique e transcreva as formas verbais de cada uma das orações apresentadas. Nós acabamos de identificar, né? As formas verbais são está, tem feito, é e espero. Letra C. Localize a quem ou a que se refere a informação expressa pelas formas verbais que você encontrou. Reproduza o quadro a seguir e preencham conforme o modelo. Esse lado você vai colocar o sujeito, né? Que é o que ou quem se informa algo, e aqui desse lado o predicado, que é o que se informa. Aí nós temos aqui. A primeira frase já está respondida. A segunda, ela tem feito muita comida deliciosa. Vocês vão colocar. Qual é a informação, né? Aqui se informa algo. Ela, né? E aqui do que se informa, tem feito muita comida deliciosa. A terceira frase aqui, a história é longa, longa, longa. Eu, né, que não está aparente na oração, está implícito, espero uma resposta sua.
Agora leia as informações sobre o período. Quando uma frase é formada por uma ou mais orações, é chamada de período. Damos o nome de período simples ao período formado por uma única oração, ou seja, por um único verbo ou locução verbal. Veja o exemplo. Como vai você, vovô? Ao período formado por duas ou mais orações, ou seja, por dois ou mais verbos ou locuções verbais, damos o nome de período composto. Vocês observaram que nesse exemplo aqui nós temos um único período, porque a gente só tem um verbo, certo? Observe esse outro período. É segredo o que vou contar, por isso esse assunto exige aquele código secreto. Nós temos 1, 2, 3, aqui é uma locução verbal. Nós temos 3 verbos, então nós temos um período composto, certo? Um período é finalizado com um ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e às vezes com reticências. Agora responda. Os períodos apresentados na atividade 1 têm um ou mais orações. Todos têm apenas uma oração, né? Letra B. Como podemos classificar os períodos daquela atividade? Como tem apenas uma oração, nós chamamos de período simples, né? 3. Leia as informações do quadro sobre sujeito e predicado e depois responda às questões propostas. As frases compostas de uma única oração, ou seja, formadas por um só verbo, geralmente apresentam uma informação que se dá a respeito de alguém ou de algo, que é o predicado, alguém ou algo a quem o predicado se refere, que é o sujeito. Observem o exemplo. O pai e a mãe estão precisando de emprego. O pai e a mãe é a quem, né? Nós temos a informação, né, que se dá a respeito de algo que estão precisando de emprego, né? E nós temos a quem esse predicado se refere, né? A quem essa informação se refere, que é o pai e a mãe. Então, nós fazemos a pergunta ao verbo, né? Quem está precisando de emprego? O pai e a mãe. Quando uma oração não se encaixa nessa divisão gramatical, porque a informação dada pelo predicado não se refere a nenhum sujeito, dizemos que se trata de uma oração sem sujeito. Observe o exemplo. Chovia torrencialmente naquela manhã. Chover é o verbo, né? Então, nós temos aí a informação que se dá a respeito de algo, que chovia torrencialmente naquela manhã. Mas nós podemos identificar, né, a quem essa informação se refere? Não é possível, né? Porque se trata de um fenômeno da natureza. Então, nesse caso, não há sujeito, pois não há um ser a quem se possa atribuir a ação de chover. Então, uma importante razão para distinguir o sujeito e o predicado em uma oração é observar se a concordância verbal da oração está adequada, ou seja, se o verbo do predicado está flexionando adequadamente de acordo com o sujeito. Olha o exemplo, o meu amigo não está na escola. Nós temos aí o verbo, né, que é estar. Nós temos a informação a quem se diz de algo ou alguém, né? Essa informação está se referindo ao meu amigo. Meu amigo está concordando, né, com o verbo do predicado. Meu amigo é um único ser, né? Então, ele está no singular e o verbo também está no singular. Então, nós estamos dizendo que ele está adequadamente flexionado. O verbo estar foi conjugado no singular, né, que fica na forma ESTA acentuado, está, para concordar com o sujeito, que também está no singular. O pai e a mãe estão precisando de emprego. Nós temos o verbo, né, também o verbo estar, mas flexionado na terceira pessoa, né, que são eles, terceira pessoa do plural, né? Nós temos aí a informação de que se diz de algo a alguém que está precisando de emprego, e nós temos aí esse ser a quem essa informação se refere, que é o pai e a mãe. O pai e a mãe são mais de um, né? Então, se são dois, o verbo tem que estar no plural, concordando com o sujeito que está composto por mais de um ser. Então, o verbo estar foi conjugado no plural, estão, para concordar com o sujeito, que também está no plural. O sujeito pode ainda não ficar explícito na oração, como ocorre em estou com muita saudade de vocês dois.
Nós temos aqui, né, a informação que se diz de algo a alguém. Estou com muita saudade. Quem está com muita saudade? Eu. Como é que eu sei disso? Pela desinência do verbo, né? Estou. Pela conjugação desse verbo, eu sei que está na primeira pessoa, que sou eu, a pessoa que está falando. Nesse caso, localiza-se o sujeito pela flexão da pessoa do verbo, que ele faz referência. Eu, né, nesse caso, oculto, estou com muita saudade de vocês dois. Agora, identifique e transcreva o sujeito e o predicado das orações a seguir, extraídas da crônica Comunicação, lida no início desse capítulo, né? Foi lá no início das aulas. Eu não estou pensando em nada, cavalheiro. A palavra me escapou por completo. Tem mais de uma peça, e isso já é má vontade. Agora explique como você identificou o sujeito e o predicado nessas orações. Bem, na primeira oração, né, nós temos o sujeito eu, né, e o restante da oração é o predicado. Como é que nós fazemos para identificar o sujeito? Nós identificamos o verbo, né, e questionamos ao verbo. Quem não está pensando em nada? Eu. Na segunda, a palavra me escapou por completo. O que é me escapou por completo? A palavra. Então, o sujeito é a palavra, me escapou por completo é o predicado. Tem mais de uma peça. Aí nós temos o que tem mais de uma peça? Ele, né? Ele o quê? O objeto. Não é o do objeto que ele está falando, né? Então, o sujeito é oculto, né? O implícito. Ele, predicado, tem mais de uma peça. Isso já é má vontade, né? O que já é má vontade? Isso. Então, sujeito isso, já é má vontade, predicado. Certo? Explique como você identificou. Aí uma resposta pessoal, mas se vocês seguiram a dica que eu dei, vocês fizeram a pergunta ao verbo, né, para identificar o sujeito. Bem, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido entender os conceitos de sujeito e predicado. Nas aulas seguintes, isso vai ficar bem mais claro, né, porque nós iremos abordar os tipos de sujeito e como identificá-los também nas sentenças. Fiquem em paz e até a próxima.